Olha aqui com quem eu estou. Com o menininho que era do meu coração, que a gente corria em festa, corria pra lá e pra cá. Sempre ele assim, juntinho de mim. E hoje é um grande homem. Cresceu. Não cresceu muito de tamanho não, viu? Mas cresceu de ser gente. Maravilhoso. O Julinho Ramos. Porque se fala Júlio César Forte Ramos. Fica muito comprido. Então ele ficou... como ele é pequenininho, então ficou Julinho Ramos, só pra ficar. Júlio, obrigado por você me receber. A gente fica até emocionado, né? Porque é uma emoção estar aqui com você, tá? Então, eu gostaria que você se apresentasse. Você nasceu em Catanduva. Obrigado, Dé. Primeiro, agradecer você, né? Você que é uma amiga querida, do coração, né? E eu brinco que a gente só recebe em casa que a gente gosta, É né? verdade. E é um prazer ter você aqui. Obrigada. E por tudo que você é e que você representa, né? Na minha vida, da minha família. Então, estamos em casa. Ah, que né? graças a Muito, Deus. muito feliz. Dê, nasci aqui em Catanduva, né? Filho, Filho do Júlio César Ramos e neto do Júlio Ramos, né? Uma o seu sequência Júlio, né? de Júlios, né? E da minha mãe, a Vera, né? A Vera Lúcia Forte Ramos. Fui batizado aqui na Igreja Matriz, aqui na frente. Meu pai e minha mãe casaram aqui também, né? Então eu falo... O Ernestinho que filmou, O Ernestinho que filmou o casamento. Que ele tá bem velho, também filmou o casamento. Então é uma história, sabe, de vínculos com a cidade, né? Quando meu avô começou... As duas histórias são bem legais. Eu vou ser bem rápido para não... Parte de pai, meu avô chegou em Catanduva como garçom, né? Eles moravam em Mirassol, num posto de combustível que ficava na estrada. E aí esse dono desse posto de combustível foi e montou o posto da Washington Luiz ali de Pindorama, que depois ia ser o posto do Julinho. E chama meu avô para ir trabalhar no posto, né? Para tocar o restaurante, meu avô era o garçom e tal. E aí no fundo do posto nasceu meu pai, nasceu minha tia Rose, a Lucinha já tinha nascido. Então eles vieram, começaram lá e depois de 3 anos meu avô acabou arrendando o posto, depois comprando, mas é uma história de... Eu brinco que enquanto meu avô servia a mesa, minha avó estava lá atrás na cozinha, limpando prato, lavando talher, enfim, né? Então acho que é uma história, né, de superação incrível. E a parte da minha mãe, né, 17 irmãos. Nossa, ela tem 17 irmãos? Minha mãe é mais nova, do mesmo pai, da mesma mãe, né? Meu avô era braçal da FEPASA, né? Então... Mas sabia fazer filho, que era uma beleza. É uma maravilha, para 17. E assim, ia construindo a estrada de ferro, eles iam pulando de cidade, né? Então iam pulando, até que chegaram em Catanduva, que é onde minha mãe conheceu meu pai, e aí veio eu, depois meu irmão, o Arthur, que o Arthur tem uma diferença de 3 anos. E é isso, eu acho que... O Arthur tá onde? O Arthur tá em Barretos. Ah, já formou? Formou em engenharia, hoje trabalha numa multinacional que é a Minerva Foods, né? Ah, que bom. Antes ele estava na área de logística, agora na área de relações internacionais da empresa. Arthur é o geninho da família, né? É o cara que devora livro, que lê, que estuda, muito estudioso, então tá bem, graças a Deus. Tá, e a tua formação, aonde foi? Formei aqui, né? Mas você estudou também sempre aqui? Sempre aqui, sempre. Colegial? Eu falo, eu sou catanduvense da gema mesmo, né? Estudei no Colégio Catanduva, depois no Colegião, muito tempo, né? Aí, como eu sempre tive a ideia de disputar a eleição, né? Eu não podia mudar para fora, né? Não podia... Esse sonho de entrar na polícia você já teve desde criança? Odeia, é uma coisa tão louca, porque você conheceu meu avô. Meu avô é um cara, assim, muito dedicado, trabalhador. Já que meu avô sempre foi tímido, muito tímido. Meus pais também, né? Mas eu sempre convivi com eles na questão do voluntariado. Era o Lions, minha mãe era creche, era no centro, era na entidade tal. E aí eu brincava que o que eles davam pro meu avô fazer, que tinha que falar, como ele tinha vergonha, era eu que ia. Ah. Então eu acho que vai criando um laço, né? Foi te empurrando. Empurrando, a vida vai empurrando. E aí quando eu sempre tive essa vontade, né, eu não podia estudar fora. Eu me preparei, passei Mackenzie em Direito e tal, mas não fui porque depois de 1 ano era eleição. Então eu acabei fazendo o Direito na Fundação Padre Albino, sou da quinta turma.
E eu tenho muita alegria, era o Alisson, começou com o Alisson Mascaro e depois com o Luizinho Rossi, né? Que nesses 2 períodos a minha turma participou da melhor nota do ENAD, da OAB, da história do curso de Direito. Olha, né? que beleza. Então eu tenho muito bons momentos, né? E aí terminei o mandato, ou terminei o Direito, né? A faculdade, e acabei me elegendo vereador naquela sequência. Ah, e você teve muito apoio da faculdade, dessa turma. Muito. Você sempre também agregou muitos amigos, desde a escola, né? Muito Você sempre bem. teve muito amigo. Muito. E assim, e aí eu fui depois ser presidente da Legião Mirim, antes de ser vereador, né? Da Legião Mirim, estava na associação comercial. Eu falo, deixei muito. Eu brinco que a minha parte da juventude eu deixei muito de curtir algumas coisas. Porque eu já estava focado, eu sempre fui um cara, acho que é do meu signo isso, né? Do Então, mas canceriano. eu penso assim, quando você tem uma coisa que aparece muito, você tem que ter uma postura muito rígida, porque senão a pessoa te engole com comentários, aquilo que vai, Sim. né? Então a gente tem que ser um pouco mais tolido mesmo, né? E como eu tinha esse objetivo, eu tinha que me organizar, né? Eu tinha que abrir mão. Me arrependo nenhum, zero arrependimento, né? Falo, eu curti de outro jeito, né? Mas foi muito bom, sempre, graças a Deus, tive sempre muito fácil de lidar com as pessoas, sempre gostei muito de conversar, sempre muito de ouvir. E para mim é natural isso, sabe? Quem me conhece sabe que não é forçado, então é meu. Então acho que a vida foi me levando para esse caminho, né? A vida foi levando e foi. E você se elegeu o vereador mais novo da história de Catanduva? Eu acho que a briga era uma diferença de meses entre eu e o Gui Quelhas. Eu acho que era uma diferença de meses entre eu e ele. Acho que era ele e depois eu. Mas como teve um período que eu assumi a presidência da Câmara, que foi o presidente na época viajou, e aí eu assumi, tanto que teve umas votações polêmicas, que aí na época eu acabei pressionando e colocando para votar. Eu acho que naquele período eu fui o vice-presidente mais novo da história. Me elegi Com com quantos 23 anos. 23? Disputei minha primeira eleição aos 19. Aí eu fui o mais votado do partido, só que aí o partido não atingiu o coeficiente eleitoral. Ai, que difícil isso. Mas eu digo assim, Odeia, eu aprendi na vida, e é o que nós estávamos falando antes nos bastidores, que a gente tem que ver sempre o lado bom da história, né? Eu acho que não era o momento de eu ter me elegido ali em 2008, com 18, com 19 anos. Não era o momento, eu não estava pronto, não tinha maturidade, né, para poder legislar, né? E aí depois faz tudo certinho, porque eu fui para a faculdade, as áreas que eu sempre gostei sempre foi direito público, administrativo, uma parte de internacional. Então eram coisas que acabaram sendo utilizadas depois no meu mandato, né? Então eu falo, nada é por acaso. Eu tinha que perder aquela eleição para me preparar para a próxima, né? Tanto que eu saio de uma votação e triplico ela, né, em 4 anos, né? Então tudo na hora certa. E você tem sonho ainda de ser prefeito de Catanduva? Eu tenho, eu acho assim, eu acho que na política, isso eu aprendi e a política nos ensina, política é convergência, né? Acho que política não dá para ser uma vontade própria. Não dá para eu, Julinho, aqui da minha casa, falar, olha, eu quero ser, ou eu vou ser. Eu acho que tem que ser uma convergência, né? Eu acho que tem que ser uma união de esforços, de pessoas, de grupos, né? Eu acho que cada vez mais eu me preparo para isso, né? Falar que eu não tenho sonho é mentira, tenho muito sonho, né? Eu acho que quero ser, espero que um dia seja, que não demore muito, né? Até porque eu gosto da cidade, né? Já tive chances de terminar todo e qualquer vínculo com a cidade, mas nunca deixei, porque é minha cidade, as pessoas estão aqui, minha família está aqui, né? Então eu acho que eu tenho que retribuir, né? Eu acho que a gente tem que dar a nossa contribuição, né? E acho que estou me preparando para isso. Acho que a cidade precisa ter alguém, não sei se eu sou essa pessoa, mas a cidade precisa ter alguém com uma cabeça diferente, que sai do quadradinho, né? Mas acho que tudo no seu tempo. Por que você, quando terminou o teu mandato de vereador, você foi para a eleição de prefeito? Por que você não quis repetir o vereador? Muita gente faz essa pergunta, Dê, e é até bom essa pergunta, porque eu acredito muito nessa mudança de rotatividade. Eu acho que a gente tem que fazer e fazer bem feito, né? Não pode virar rotina.
Eu tinha feito um mandato de vereador que, assim, ao meu ponto de vista, e daí também das pessoas, era um mandato bem avaliado, sabe? Um mandato dinâmico, de atendimento, tanto que eu me dediquei 100% ao mandato, né? E muita gente me copia, depois que eu saí, muita gente me copiando, mas eu acho que isso é legal. Nada se cria, tudo se É, copia. como eu copiei de alguém lá atrás também. Então eu acho que eu tinha feito um bom mandato. Eu acho, para ficar mais bonito, você pegou como exemplo. Isso, né? é isso. E eu acho que eu tinha feito um bom mandato, sabe? 5.000 e poucas proposituras, 30 projetos de leis aprovados e sancionados, né? A lei do policial na escola, a lei do recap, de quando a SAEC vem e faz uma intervenção, tem que fazer na sua totalidade, enfim, muita coisa boa para as entidades. Se eu, de cabeça agora eu não vou lembrar, mas eu tinha feito um bom mandato. E eu acho que eu não ia repetir, eu acho que ia virar uma rotina para mim. Então o que eu falei, meu sonho é o quê? Ser prefeito. Perder a eleição era uma possibilidade, né? Ela é do jogo, é do pleito político, né? Perder e ganhar tá no script. Você tem que aprender a tirar o lado bom da derrota. Às vezes você perde ganhando, né? E foi a escolha que eu fiz. Eu tinha naquela oportunidade do Macchione, que tinha uma questão jurídica que era discutida no tribunal, que podia tornar ele inelegível ou não, né? Então, minha chance era essa. Minha chance era ser, no meio do pleito, o Afonso tivesse a candidatura dele cassada e ter só eu ali naquele meio de disputa que era contra a Beth Vignoli, né? Então, se o Afonso tivesse esse problema na justiça que estava tramitando e fosse contra ele, tinha o meu nome. Então, era a minha chance. E eu não queria, o dia de amanhã também, falar assim, olha lá, se eu não tivesse não entrado e ele saído, eu me arrepender de não ter colocado o meu nome. Então eu acho que foi isso, eu acho que foi muito bom. Para mim foi uma oportunidade ímpar, sabe? Mas você também foi muito criticado na última eleição que você apoiou o PT. Teus amigos ficaram bravos com você, todos nós ficamos muito bravos com você, né? E você levou de boa, como se nada tivesse. Eu não me conformo com esses arranjos políticos, de repente você é contra a pessoa, briga a pessoa, daí a pouco na outra todo mundo junto. Mas é isso, é convergência eu também nunca fui petista, nunca votei no PT, eu votei na última, mas nunca tinha votado no PT, nunca fiz campanha para o PT, mas naquele momento, as opções que nós tínhamos para a cidade de viabilidade eleitoral era a única opção. Era a única opção. Então eu aprendi na política que a gente tem que tirar as nossas vaidades. Eu tirei uma vaidade pessoal, que eu poderia ir para a eleição, poderia. Além do que eu estava na iniciativa privada, estava muito bem, mas eu poderia ir para a eleição de 2020. Mas eu entendi que ali não era o momento, que era preciso fazer uma convergência. Então o que nós fizemos? Pegamos outros partidos, o meu partido é um partido de centro-direita, né? Pegamos partidos de extrema-direita e acabamos se juntando e falando, olha, agora é a hora de tentar mudar, né? De dar a chance para que a Beth fosse a candidata, né? Mas foi um apoio pontual, né? Acabou a eleição, cada um seguiu o seu caminho, que eu acho que é natural. Mas eu acho que é isso. Você experimentou também trabalhar em empresa, não é estatal, né? É da usina que você foi. Quando eu perdi a eleição, eu fiquei um período no governo do estado, né, numa empresa pública, e depois na Secretaria de Educação, e depois eu fui ser diretor de Relações Institucionais de uma multinacional francesa, né, multinacional. que é a Terreus. A Terreus é a segunda maior empresa do mundo. Ela tem bastante coisa, Terreus, né? Ela tem até navio que o meu filho trabalha. Ela está presente hoje em 17 países, né? Só que na nossa região ela tem 8 unidades, né? E aí eles acabaram me convidando na época, e aí eu fui para a iniciativa privada. Para mim também foi um baita de um aprendizado, né? E consegui levar coisa do público para o privado também, né? Que eu acho que isso é legal, né? Eu acho que por onde você passa você tem que deixar a sementinha, né? E ela florescer. E foi muito importante, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa. E nós tivemos um programa lá na Terreus que ninguém sabia que ia aparecer uma Covid, né? Ninguém estava pensando que ia aparecer. Ninguém, todo mundo isso. E aí, eu lá, com o pessoal nosso, eu estava na Fiesp também, né, no conselho do agronegócio. Tinha uma unidade móvel do SESI que capacitava as pessoas.
E aí nós tivemos uma ideia, a Terreoso ela é forte no açúcar, na energia, né? Energia em todos os seus aspectos, né? O etanol, enfim. E na do açúcar, é o açúcar Guarani. A gente falou assim, pô, vamos pegar o SESI e vamos criar uma carreta para capacitar as pessoas, mulheres, né? Que não têm renda, para poder ter sua própria empresa, fazer em casa comida, o bolinho, tal, enfim. Resultado, em 6 meses, que parou em 6 meses porque começou a pandemia, nós capacitamos 6.233 mulheres naquele período, todas as idades, né? E gente que começou a ter a própria renda daquilo. A pessoa deixou de fazer a faxina de ser diarista, deixou de fazer o serviço de portaria, o informal. Isso só em uma cidade ou foi em várias? Não, nós chegamos a fazer nesse período em 12 cidades. Ah, tá. Né? E aí veio a pandemia e cortou. Então eu acho que o público e o privado eles podem trabalhar juntos. Né? Eu acho que eles devem trabalhar junto no desenvolvimento da cidade. Ah, sim. Porque é uma força, né? Você pega, por exemplo, uma empresa grande, que ela depende dos serviços da cidade. Né? Nós pegamos uma empresa que ela tem 2.000 funcionários. Os 2.000 funcionários acabam utilizando as vias da cidade, o serviço de transporte da cidade, a escola pública da cidade, a assistência de saúde da cidade. Pô, por que não a empresa contribuir com o município? Sabe? Então eu acho que tem que ter essa convergência. A vida é convergência. Né? Eu falo que é gestão de pessoas, é estar junto, que os opostos, os extremos, as brigas, todo mundo perde. Então se a gente trabalha junto, a gente reduz custo, né? igual na educação, só rapidinho para não te atrapalhar. Eu tinha um problema quando eu assumi a coordenadoria de infraestrutura no estado. Meu orçamento era 3,5 bilhões para merenda, transporte, obras e suprimentos. O estado e o município tinham 2 contratos diferentes para transporte de alunos. Então vamos lá, Dona Maria tinha o João e o Antônio. O Antônio estava na rede estadual e o João na rede municipal. Às 7 passava o ônibus para levar o menino na escola estadual e às 7h05 para levar na estadual. Estadual, municipal, enfim, acho que deu para entender, né? Só que aí a escola é compartilhada. Então eram 2 ônibus para levar crianças da mesma família no mesmo lugar. O que nós fizemos? Um convênio. Chamamos todos os municípios, vamos juntar e vamos dividir o custo. Fica mais barato, todo mundo ganha. Só num contrato de transporte nós deixamos de gastar. Gastava-se 220 milhões para transportar pessoas com necessidades especiais. Nós numa renovação baixamos para 130. Nós deixamos de gastar 80 milhões e aumentamos de 5.500 atendidos para 8.500 atendidos. Nossa. Foi nessa época, mas nessa época você também trabalhou na merenda lá, que te processaram, fizeram um auê, não foi? E que não existiu, né? Não existe nem processo, né? É assim, a política ela tem os 2 lados. Isso que eu ia falar, isso tem é os uma lados maldade, bons né? E tem o lado da maldade, né? O que aconteceu? O Estado ele serve por dia 800 mil refeições para os 3 milhões e 800 mil alunos. Mas por que 800 mil se tem 3 milhões e 800? Porque muitos é no período noturno, tem os que não almoçam, então a gente tem uma média até para não ter desperdício, mas é essa média, de 800 a 1 milhão de refeições dia, né? E no estado inteiro são 5.400 escolas. E naquele período, quando teve essa vou falar denúncia, porque não foi uma denúncia, mas uma polêmica, que o Estado teria comprado, ou que o Estado estaria distribuindo uma carne de um frigorífico que tinha sido fechado, que tinha sido lacrado. O que acontece? Toda a produção de carne de frigorífico, ela tem dentro do frigorífico um auditor da Secretaria de Saúde e do Ministério da Agricultura. Então, toda a carne que sai do frigorífico, ele sai com o selo CIF, que é esse selo auditado pelo Ministério da Agricultura e da Secretaria da Saúde. Então, toda a produção que saiu com o selo, que estava ok. O fechamento desse frigorífico foi após a entrega, após a fabricação, e não foi o fechamento do frigorífico, foi a lacração na máquina,
que depois entendeu-se também que não tinha nada. Mas e a celeuma, e a polêmica? Ixi, Né? é uma Tanto que coisa- 2 dias depois, todo mundo se retratou, que não existia nada de errado. Até porque os produtos foram entregues antes. E aí fez perícia, fez tudo e nada. Só que aí já tinha feito o carnaval, os adversários políticos adoram, tanto que não existe um processo. Se hoje qualquer advogado, quem quiser procurar algo relacionado a isso, não existe. Por quê? Porque foi arquivado pela falta de objeto. Né? Mas meus adversários na época adoraram, foi né? uma coisa de louco, né? Mas eu adoro quando fazem essa pergunta, Dê. Porque eu acho que, igual quando você chegou aqui, eu falei, pergunte tudo. Porque eu acho que não tem nada a esconder, eu acho que é legal. Foi uma experiência também. Ficou mais esperto, Sabe? né? Não, é ter calma, sabe? É ter calma, saber que você tá certo, sabe? Em todo momento eu sabia que eu tava certo, sabe? Se eu tivesse errado, eu já tinha ido atrás de advogado. Não foi nem atrás de advogado porque eu sabia que eu tava certo. Tanto que eu que processei a Folha. Eu processei a Folha de São Paulo na época por causa dessa matéria. Mas enfim, eu acho que se o serve pro couro, fica grosso. Né? Ô, Júlio, agora você está permeando nos empregos do Estado. Você tem um cargo agora que é... Eu sou secretário-geral de administração da Lesp, né? Que é o maior Aí parlamento da Assembleia. Isso. E você fica só na Assembleia agora? Isso. E aí você para todos os deputados? Você Assim, eu cuido de toda a estrutura da Assembleia. Né? Então, hoje o nosso orçamento da Assembleia é de 1 bilhão e 300 a 1 bilhão e meio ano. Então, abaixo de mim na parte administrativa está a parte de infraestrutura, de comunicação, de RH. Então, nós temos hoje 5 mil funcionários ativos, mais 2 mil inativos. A parte de informática, a parte de financeiro. Então, tudo permeia ali por baixo de mim. Eu sou o secretário de administração de uma prefeitura, né? Como se fosse uma prefeitura, de um poder, né? E acabo atendendo as demandas de variados setores, né? Dos gabinetes, enfim. E temos uma TV lá dentro, que é a TV Alesp. Então é bem legal, sabe? Eu acho que é uma oportunidade incrível que eu tive, né? De ser secretário e de um poder do maior parlamento da América Latina, né? E agora sim, você apoia algum candidato para a eleição agora? Sim. Quando eu fui pra... Agora ainda é pré-candidato ou já são candidatos? Não, ainda é pré. Ele é Nós pré. já estamos hoje nós estamos na fase de convenções. A partir do dia 15 de agosto, se não salvo o melhor juízo, começa o período eleitoral mesmo, aí campanha com número, com tudo. Né? Eu fui para a Assembleia a convite do Carlão Pinhatari, né, que é o deputado estadual e que virou presidente da Assembleia. É o Carlão de Votuporanga, né? da nossa região, empresário, né? Então, estou com ele. Ele está ainda? Né? É, presidente da Assembleia, né, e vai ser candidato à reeleição, deputado estadual. Né, me convidou e estamos fazendo, eu falo, transformações na Assembleia incríveis. Né? Só ano passado nós devolvemos os cofres públicos de economia 155 milhões. Nossa, né? beleza. Fora isso, zeramos a frota da Assembleia, doamos para o Fundo Social, mais 15 milhões. Que agora cada um tem seu carro? Ele aluga e aí é responsabilidade dele. Né? Ele desconta da verba de gabinete dele, não tem uma despesa nova. Né? Então nós deixamos de ter despesa. Porque antes comprava todos os veículos. Era. E aí, cesta básica, 180 mil cestas básicas, bem naquele período firme da pandemia. Esse ano de novo, mais 3 milhões de cestas básicas. Então, eu acho que é um trabalho gratificante, né? Então, eu tô com o Carlão, né? E tem minha relação com o Rodrigo, né? O Rodrigo hoje é o governador, né? O nosso governador, o governador da região. Acho que a região tem a oportunidade gigantesca de ter um governador que conhece, né? O Rodrigo, assim, ele é de uma finesse, de uma educação. E sempre fui ligada ao Lelo, irmão dele. A gente era mais amigos há uns anos atrás. E com o Rodrigo, ele já não era tão perto. Mas eles têm uma educação, um carisma, que é fora de série, né? E conhece, o Rodrigo é muito estudioso, né? O Rodrigo sabe o que ele está falando,
ele já trabalhou em outras secretarias, né? Então ele é um cara testado e aprovado, né? É. Então ele tem a experiência, né? Igual quando eu falo, o Julinho que disputou em 2012 é o Júlio totalmente da eleição que eu vou disputar daqui a uns anos. Porque eu também me preparei, né? Toquei um orçamento de 3 bilhões e meio na educação. Agora um orçamento de 1 bi e 300 da Assembleia. Não é possível que eu não aprendi nada. Benção, padrinho. Não é possível que eu não aprendi nada, sabe? Então, é ileso, né? Eu até brinco, às vezes eu tenho que bater até na madeira, porque graças a Deus, zero. Graças a Deus, zero. Não tem um processo, não tem nada que... Nada que desabone. Nada. E fala assim, olha, existe aqui um processo X. Não tem. Pode jogar meu CPF no Google que não vai achar nada. Então, pra mim, é motivo de alegria, sabe? Eu tenho muito orgulho no que eu faço, Dê. Eu sou um cara chato. Chato assim, no trabalho. Porque eu chego lá às 8 e vou embora às 9, às 10. A Gabi quer me matar. Mas ela entende, sempre. Outra, igual a Gabi, só na outra encarnação. Não vou ter nunca mais. Mas eu saio cedo, saio tarde, é sábado, é domingo. Sou muito dedicado. E aí chega aqui, você também tem que fazer os arranjos políticos, né? Tudo. Visitas. Sabe, é do nosso, é do feitio, né? Quem perde é a família, né? Eu acho que isso quem perde é a família. Mas eu sou muito chato e me cobro muito, sabe? Eu me cobro muito. Eu não quero dar margem pra ninguém o dia de amanhã falar, olha, você poderia ter feito assim o assado. Eu prefiro errar pelo excesso, mas não pela omissão. Ah, legal. Mas assim, eu acho que tudo na vida tem um preço, né? Você paga um preço por aquilo e também tem aquilo que você faz de bom, que deixa tudo isso que você está falando de você mesmo. Com certeza. Né? E você vê, esse de fazer bom só para contextualizar, fui para educação. O que eu tinha que fazer lá? No mínimo, ajudar a minha cidade. Eu tinha, sabe? Enquanto vereador, arrumei 2 milhões em emendas, a UTI móvel hoje do Hospital Emílio Carlos fui eu que consegui, mas eu tinha que ajudar a minha cidade. Falei, eu tenho que ajudar. Fui, peguei, depois consegui uma Luciana, virou a dirigente. Falei, Lu, você precisa me ajudar, tal. Catanduva tem 12 escolas estaduais, 11 nós reformamos, 11. Olha, beleza. 11, trocamos mobiliário, deixamos assim, assado, tal. Preparamos para colocar ar-condicionado, ônibus para transporte. E aí, o que é meu grande, assim, que me enche de orgulho, né? Que tem o bairro residencial Júlio Ramos, que é lá no Nova Catanduva 2, né? E ele tinha uma demanda reprimida de 0 a 3 anos, de crianças fora da escola. Por quê? Fez o Nova Catanduva, 1.000 e poucas casas, depois mais o residencial Júlio Ramos, mais 600. Nossa. E já tinha a demanda do bairro, então tinha um déficit de vaga de creche. O que eu consegui? Colocar uma creche dentro do bairro, que é o nome do meu avô. Que tá para concluir já. Ah, vai ter. Mas essa é a nível estadual? O Estado fez e deu para o município, que é o tá. programa Creche Escola. Então tá para inaugurar, são 150 crianças que vão passar a ter, né? E para mim é um motivo de orgulho porque eu consegui fazer algo na minha cidade e no bairro que tem o nome do meu avô. É verdade. Né? Eu acho assim, o período que eu fiquei na educação, eu tinha que retribuir, sabe? Eu tinha que puxar a sardinha para minha cidade. E aí acabei puxando para a região também, mas aqui era obrigação minha, né? Por isso que eu falo, quando eu falo do Rodrigo, do ser um governador da nossa região, é porque vai ser, não é privilegiada, porque ele conhece. Ele sabe onde é Catanduva, ele sabe onde é Pindorama, ele sabe onde é Novaes, ele sabe onde é Santa Adélia, ele sabe onde é Lisiário. Então, e outra, não existe cidades iguais. O estado são 645 municípios. Cada uma tem uma diferença, né? Eu estava falando, Catanduva hoje precisa ter uma vocação, que nós não tínhamos. Nós tínhamos e perdemos, né? Nós tínhamos a vocação da indústria do ventilador. Então nós tínhamos embaixo dela um monte de empresas que vendiam para as grandes indústrias. Com a globalização e a abertura do mercado, os produtos começaram a vir da China. E essas empresas que forneciam, não fornecem mais, elas acabaram quebrando.
Então nós perdemos a nossa vocação de indústria, né? Hoje nós temos o quê? O serviço médico. A gente, eu, você, quantos amigos médicos nós temos que despontam, né? Não é despontam na cidade, despontam a nível nacional, às vezes nível internacional. Nós temos o Hospital do Câncer, nós temos a unidade de queimados, nós temos... E a unidade de queimados aqui, ela é fantástica. Ela é referência para o Brasil todo. Recebe gente do Mato Grosso, de Goiás, enfim. Temos o Hospital do Câncer, o Emílio Carlos, o Padre Albino, e aí tem os particulares, que é o São Domingos, enfim. Nós somos um polo. Então nós precisamos criar essa vocação de saúde, sabe? Investir, dar oportunidade dos médicos ou de cooperativas de ter novos hospitais voltados a um determinado segmento. Criar uma cadeia de indústrias para fornecer para esses serviços médicos. Porque aí você começa a trazer gente para a cidade. Aí a pessoa fala, pô, se eu tenho um hotel barato, eu vou dormir no hotel. Ela acaba comendo aqui, ela acaba gastando na cidade, então nós precisamos escolher uma vocação, né? Então eu acho que falta isso também. Falta a gente se definir o que a gente quer e onde a gente quer chegar, né? Então são as escolhas, né, de conhecer as cidades. Por isso que eu falo que cada cidade tem uma forma diferente. Catanduva ainda não encontrou a dela, né? Ela teve no passado. Hoje ela não encontrou. Por que Rio Preto despontou? Porque, olha, nós vamos ser prestadores de serviço. Não tem uma indústria grande em Rio Preto, mas existe a prestação de serviço. Pô, por que Catanduva não faz uma vocação na área de saúde? Vamos investir em saúde. Eu não sei se ainda é, mas teve uma época que Catanduva exportava muito mais que Rio Preto. Sim. Não, exporta. Só que o que acontece? A cadeia de baixo, que acaba fornecendo para as grandes indústrias, ela acaba não vindo mais daqui, ela vem da China. Ainda não geramos emprego. Aí exporta-se muito, mas a gente não tem uma faixa aqui de criação de novo emprego, de nova renda, enfim. Isso que precisa atuar, né? Eu acho. Ô Júlio, agora que encanta a tua vida, que é uma coisa de louco, é o Caetano, né, que você teve. Porque a Gabi também é sensacional. Ô menina maravilhosa, né? Olha, Dê, eu falo que... E falo de coração mesmo, eu até me emociono, porque muda a vida, né? Mudou. Eu acho que muda, acho que são mudanças que acontecem e que elas vêm cada dia mais, né? Eu acho que esse ano eu e a Gabi completamos 10 anos juntos, né? 10 anos que a gente tá junto. Vocês não casaram ainda? Casamos no papel, né? Mas ela fica brava. O dia que ela assistir a entrevista, ela vai ficar brava que ainda não casei com ela, né? Mas os alianças... Então, quer que a gente faça o casamento surpresa? Vamos fazer surpresa. Mas a Gabi, assim, é uma pessoa excepcional, é uma... Ela é uma graça, adoro ela. Fora de série, sabe? Companheira, parceira. Abriu mão de muita coisa por mim, sabe? E acho que isso é inegável, sabe? Eu falo que os sonhos delas virou os meus sonhos, né? E isso é inegável reconhecer, né? Eu acho até que Deus me dá muito mais do que eu mereço, né? E aí veio o Caetano, que é a grande... Eu falo, é o sentido da vida, né? Você é mãe, você sabe disso que eu tô falando, né? É o sentido da vida. Eu acho que muda. Eu saio de casa sabendo que eu tenho o meu filho ali dentro, sabe? É a oportunidade de eu corrigir os erros meus nele e poder criar ele para o mundo com muita vontade, sabe? E é diferente, né? Não adianta falar. Né? Não adianta. E aí vai vir mais Julinhos e Julinhas por aqui? Nossa, se depender de mim... Gabriel, Gabrielinhas? Ó, se depender de mim, acho que logo, né? E eu e a Gabi, eu até contar acho que nós nunca falamos disso. Nós sempre tivemos o sonho de adotar, sabe? E eu acho que é uma opção, eu acho que é uma chance, sabe? Eu acho legal. É legal, mas ter da gente mesmo, né, não tem preço. Não tem, eu acho que vai ter, né? Como eu não sei, mas vai ter. Porque muda a vida, acho que a vida dá significado, ela nos transforma, né? Por mais que eu tenha essas agendas, tenha essa correria louca, em São Paulo eu acordo cedo, até às 9, ninguém me tira de casa, porque é a hora que eu fico com o Caetano, né? Então é algo inexplicável, só quem tem sabe o que é, e é um amor puro, né? Um amor sincero, desinteressado, né? Então é algo que só é bênção na vida, são bênçãos, bênçãos e bênçãos. Ô Julinho, você é uma bênção também na vida de muita gente.
e agora está sendo para a população de Catanduva e para muitos lugares aí das cidades nossas. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse assim, uma mensagem, porque tem gente que vai se espelhar em você, ou é na política, ou na doação, na força de pai. Olha, Dê, eu gosto muito de uma frase, e eu já usei ela aqui, que a gente tem que olhar sempre com um olho diferente e ver sempre o lado bom das coisas, né? E a gente só aprende isso errando, né? Apanhando, né? Comecei muito novo, né? Hoje tenho 33 anos, né? Cheguei num ponto da carreira profissional que a minha idade, em tese, jamais alguém pensaria que eu chegasse, né? Mas por quê? Porque é olhar as coisas boas nas pessoas, né? Tem uma parábola, que eu não me lembro, não sei se é parábola ou tal, mas Jesus estava caminhando numa estrada e ele vê um cachorro morto, né? Já se decompondo e tal, e aí ele vai passando assim para chegar perto do cachorro. São Pedro vem e empurra Jesus, e Jesus não deixa, fala, não, eu quero ir ver o cachorro morto. E aí ele fala assim, olha que dentes lindos, dentes brancos que esse cachorro tinha. E aí qual que é o significado disso? Que a gente precisa ver o lado bom das coisas. A gente precisa parar de achar o defeito. A gente precisa começar a ver o que é bom, o que cada um dá de melhor, né? Não é porque às vezes a pessoa faz de qualquer jeito que ela não está se esforçando, né? Não é porque às vezes eu não estou 100% presente aqui porque eu não quero. Então eu aprendi isso, eu acho que a gente tem que ter objetivo, a gente tem que focar nos nossos sonhos, a gente tem que ser obstinado, sem pisar em ninguém, sem empurrar ninguém, sem ser maldoso com ninguém, porque Deus sabe as nossas intenções. Por isso que é bom ter uma religião, é isso. Porque você é sustentado na fé, né? E de coração e alma, né? Daquilo que você pode fazer e que não pode. E nós, homens, seres humanos, sabemos das nossas ações, mas das nossas intenções, o que nós estamos pensando dentro de nós, o porquê nós estamos fazendo aquilo, é só Deus que sabe, né? Então é isso, eu acho que a vida ela é linda, eu acho que a vida, a oportunidade que nós temos hoje de viver, e acho que essa pandemia mostrou isso, quanta gente foi embora, né? Quanta gente a gente perdeu, né? Por uma coisa tão boba, né? Que Deus nos deu a chance de seguir. Então a gente tem que olhar o lado bom das coisas, ajudar o próximo, sabe? E não custa. Tudo que a gente dá, a gente recebe em dobro. E nós que estamos na vida pública, né? E às vezes representando algo em algum lugar, nós temos que utilizar aquele período para ajudar, sabe? Verdade. É ajudar. Acho que ninguém perde por ajudar. Ninguém perde, Dê. Verdade. E ser feliz, né? Ter boas amigas, bons amigos, Verdade. família, né? A gente às vezes acaba deixando a família de lado, mas quando a gente precisa é a família que está junto, sustenta, né? Mas a gente tem amigos que também são família. Então vamos ser felizes, a vida é maravilhosa, cuidar das pessoas, né? E pensar o futuro. Eu acho que isso é o mais importante. Júlio, obrigado por você ter cedido essa entrevista. Gente, vocês viram que linda pessoa, que gracinha, que amor que ele é? Gostaram da entrevista? Vai lá no meu canal, tem outras mais. Obrigado, Dê. Quero ser.